A vitimização se torna o álibi dela, o pretexto dela para continuar com a vida derrotada. E não é para ser assim, né? Quer dizer, o Evangelho não quer que você viva assim, não quer que você fique exalando essa negatividade ainda mais acerca de você mesmo. É o que o apóstolo Paulo chama em Romanos, a pessoa se entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável, e ela se torna doente de si mesma. E quais são as consequências, queridos, dessa entrega, dessa desistência, dessa pessoa que fica se vitimizando, em vez de lutar, em vez de encarar a vida, em vez de ir adiante? Bom, as consequências são muitas, né? Para os relacionamentos. Bom, adoece o ambiente, né, queridos? Com negatividade, com mau humor, porque essa pessoa não tem como ser alegre. Se torna uma pessoa pesada, vira um fardo mesmo conviver ao lado de uma pessoa que só murmura, que só reclama, ai de mim, coitado de mim, está acontecendo isso comigo de novo. E é uma pessoa que, em vez de botar para frente todo mundo e a si própria, ela fica pesada. E ela começa a cobrar de todo mundo, porque como ela se sente vítima do mundo, se sente uma injustiçada, sente que tudo que é de ruim acontece com ela, ela começa a cobrar de todo mundo. E isso, é claro, prejudica os relacionamentos, prejudica tudo. Nos sentimentos, as consequências são várias também, porque essa pessoa tende a se tornar uma invejosa. Já que ela está reclamando da vida, que tudo de ruim acontece com ela, ela começa a ter inveja dos outros. Esse sentimento de inferioridade produz na pessoa inveja. Ah, eu queria tanto ser como tal pessoa, como aquele outro. E, além da inveja, ela começa a ter o que é chamado de ódio fraco. Existe o ódio quando você odeia uma pessoa e quer que o mal aconteça com ela. Mas existe um ódio mais leve, chamado ódio fraco, que é quando a pessoa que começa a odiar a vida, começa a odiar a humanidade, porque ela acha que o viver é um sofrer. Não, a vida é um eterno sofrer. E ela começa a ter essa raiva da vida, essa murmuração da vida. Não, a vida para mim é um sofrer. E ela, não lidando com o passado, com o que já foi dito com ela, nessa vitimização, uma palavra dita, olha, você não vai conseguir, você não vai vencer. A pessoa ouve aquilo, não, tá bom. Mas o auto-vitimado, aquele que se sente vítima, etc., ele eterniza isso. Ele fica naquilo, é mesmo, eu não consigo, o que aquela pessoa disse está certo. E ela eterniza esse sofrimento. Eterniza essa palavra e o trauma que às vezes ela teve, uma dor do passado, em vez de ela superar, ela não deixa aquilo cicatrizar e fica remoendo o passado, não permite se esquecer daquele passado, e aquilo continua perturbando a vida dela. Veja, queridos, um conceito que eu aprendi, que eu achei muito interessante, é a diferença entre dor e sofrimento. Dor e sofrimento são duas coisas diferentes, são coisas distintas. E é importante você aprender isso. A dor é aquele impacto, é aquilo que você realmente, literalmente sofreu. Uma perda, um trauma, uma dor, uma doença. Você teve aquela dor, ponto. O sofrimento é o que você vai interpretar daquilo. Aquilo que você vai arrastar, às vezes, por meses ou anos a fio, pensando sobre aquela dor que teve um começo e fim, acabou ali, mas você fica sofrendo aquilo por muito tempo. E o vitimado pega uma dor e a sofre por meses e anos a fio, se arrastando na vida por causa de uma dor que já passou. Então, a dor é uma coisa, o sofrimento é algo subjetivo, e você tem o controle de dizer, chega. E essa autopiedade, essa autovitimização tem uma coisa que ama isso. A depressão ama a autovitimização. Se a pessoa se entrega à autovitimização e ficar pensando, ai de mim, coitado de mim, isso só acontece comigo, eu nunca vou dar certo, a depressão está às portas. Porque ela está se entregando a uma disposição mental depressiva e vai cair nesse buraco. Quais são as consequências para a vida, para o trabalho, para o futuro? A pessoa que se entrega a isso, bom, ela se inviabiliza para a vida, né, queridos? Porque a pessoa se sente tão derrotada que é difícil que qualquer coisa dê certo. A pessoa já está tão para baixo que a tendência é que realmente ela vá para baixo. Se ela se acha uma derrotada, ela mesma vai se fazer ser uma derrotada, com certeza.
Então, ela acaba se tornando aquilo que ela pensa de si própria. Se a pessoa se acha horrorosa, ela vai se tornar horrorosa. Se a pessoa se acha uma derrotada, ela vai se tornar uma derrotada, porque é isso que ela está pensando a respeito de si mesma e ela vai materializar isso externamente. O seu exterior corresponde ao que no interior você está produzindo. E essa pessoa não vai a lugar nenhum, né, queridos? Sempre culpando isso, culpando aquilo, se fazendo de vítima. E aí, todo obstáculo, todo desafio, toda luta, todo obstáculo parece intransponível. Cada dificuldade que vem, ela multiplica por 10, por 100, por 1000. Uma coisa que realmente é difícil, um problema que às vezes é desafiador, e realmente é, não estou aqui para diminuir um problema que às vezes você tem, e que eu tenho, todos nós temos problemas. A questão não é menosprezar o problema. A questão é não aumentar o problema, que já é difícil. O vitimado, ele pega um problema que já é difícil e multiplica por 1000. E aí, como é que ele vai conseguir? Porque ele mesmo se enfraquece, ele mesmo vem com medo. A coragem que ele precisava para vencer, ele joga fora e se curva diante do problema e se entrega ao medo. E aí não vai a lugar nenhum. Ele pega todo o copo d'água e transforma ele numa tempestade. Pega qualquer acontecimento da vida, uma discussão num relacionamento, uma dificuldade financeira, qualquer acontecimento e transforma aquilo num drama, numa questão apocalíptica, em algo devastador. Quando às vezes é um problema que, sim, é difícil, mas vamos resolver. Dá para ser tratado, às vezes vai levar 1 mês, às vezes vai levar 6 meses, às vezes vai levar 1 ano para resolver, mas dá para resolver. Mas não, a pessoa interioriza, introjeta que é o fim, que a vida acabou, que é o pior problema do mundo. E, queridos, não é. Me desculpe, mas não é. Tem pessoas passando por dificuldades 1000 vezes pior que a sua. Eu sei que a gente, quando acontece com a gente, é duro. Só a gente sabe o que a gente vive. Mas tem pessoas sofrendo muito mais do que qualquer um de nós aqui. E a gente precisa levantar a cabeça. Porque abaixar a cabeça não vai contribuir para resolver o problema. Você se vitimizar e culpar a X ou a Y não vai ajudar. Pelo contrário, vai piorar. Então, você tem que pegar o problema, pode dizer que ele é difícil, pode dizer que ele é grande, mas só não abaixa a cabeça, só não se curve. Fala, vamos, como o apóstolo Paulo diz, estamos perplexos, estamos até assustados, mas desanimar não. Desanimar não. Não conte comigo para desanimar, para desistir, para ser derrotado. Pode vir que eu vou enfrentar. Essa é a nossa atitude, porque senão, meu amigo, nem Deus te ajuda. Se você desiste, como é que Deus vai te ajudar? Nem Deus ajuda a pessoa que desiste. E até o diabo acha bom, fala, não, esse aí eu nem preciso tratar, porque esse aí já desistiu. Então, a gente não pode desistir, não pode se entregar à autovitimização. Então, qual que é a solução, queridos? Para ir essa forma, essa disposição mental reprovável, depressiva, às vezes de pomba diante de uma luta, diante de uma guerra. Primeira coisa é você se enxergar, né? Não, eu não posso ter essa atitude. Porque se eu tiver essa atitude, eu vou ser derrotado na vida e minha vida não vai para frente. Então, a primeira coisa é você se enxergar e falar, eu não posso me entregar a isso. Pessoas já passaram por problemas muito piores e venceram. Então, eu tenho condições em Deus e com a ajuda dele de enfrentar isso e vencer.